A gente fala agora das eleições que acontecem nos Estados Unidos. As midterms que estão sendo realizadas nesta terça podem fazer os republicanos voltarem ao poder, o que consequentemente fortalece Donald Trump, que deve anunciar sua candidatura ainda esse mês para as eleições de 2024. As pesquisas apontam que os republicanos têm boas chances de desbancar os democratas e levar a melhor. A oposição republicana tem chance de conquistar pelo menos de 10 a 25 cadeiras na Câmara, mais do que o suficiente para ter maioria. Paulo Figueiredo, tá aí, Paulo, você falou no começo do programa, estava de olho aí, como é que estão as coisas? A tendência é essa? São essas as projeções que eu trouxe que devem ser confirmadas? Rapaz, está melhor do que o que você está trazendo até, Vitor. Se você... Primeiro as pessoas precisam entender o que é, né? Às vezes a gente precisa trazer as coisas um pouco para a realidade brasileira. O modelo americano não é como o modelo brasileiro. No Brasil a gente tem eleições há 4 anos em nível estadual e federal, e a cada 2 anos em nível municipal. Os Estados Unidos funcionam de uma forma diferente, que eu acho até parte até mais inteligente do que a do Brasil. Os Estados Unidos fazem eleições, as eleições são muito descasadas, né? Então você tem de fato eleição para presidente a cada 4 anos, mas no meio do mandato do presidente você tem um negócio que se chama de midterm, né? Midterm significa no meio do mandato. No meio do mandato do presidente, os americanos renovam todo sua Casa dos Representantes, que seria nossa Câmara de Deputados, e um pedaço do Senado. Então, da mesma forma, vários estados têm as suas eleições para governador, tem eleição para xerife, eleição para um monte de coisa que a gente não vota no Brasil. Tem cidade que tem eleição para como se fosse vereador, tem cidade que tem eleição tem condado que tem eleição, às vezes tem plebiscitos, referendos, tudo isso acontece muitas vezes nessa eleição de meio de mandato. E o que está em jogo aqui principalmente? Quais são as 3 coisas que estão em jogo aqui principalmente? Primeiro, o controle da Casa dos Representantes, uma outra coisa que o Brasil podia aprender. Os deputados aqui americanos, chamamos de representantes, eles só têm 2 aninhos de mandato. Então, eles estão sempre correndo atrás do voto do povo. Não tem esse negócio de, só daqui a 4 anos, não. Eles estão sempre correndo atrás do voto do povo. Isso faz com que a Casa dos Representantes, o parlamento, a principal porção do parlamento, ela seja sempre um reflexo rápido da vontade popular. Porque a vontade popular de hoje, daqui a 4 anos ela pode estar muito diferente, mas se você tem a cada 2 anos, o político está sempre correndo atrás do voto e a vontade popular é muito rapidamente expressa nas urnas. Então, os americanos se arrependeram de eleger Joe Biden, tem muito rapidamente a chance de eleger a Casa dos Representantes. A outra coisa que está em jogo é o Senado. O senador aqui tem um mandato de 6 anos, você tem 100 senadores, certinho, 2 para cada estado, não 3 como no Brasil, 2 para cada estado, e eles têm um mandato de 6 anos. E agora você vai ter uma renovação de 1/3 do Senado americano, com mais cadeiras republicanas colocadas em jogo do que cadeiras democratas. E, além disso, você tem vários dos governos estaduais. Aí você me perguntou o que está aparecendo. Olha, é difícil saber, principalmente porque as eleições americanas têm tido muito problema de irregularidade, né? É um fato conhecido, mais da metade da população entendem que as últimas eleições não ocorreram de forma legítima, um problema que aqui também tentaram calar o povo, isso gerou muitos problemas, mas também foram feitas muitas reformas em muitos estados, vários estados, mais de 30 estados aprovaram algum tipo de reforma eleitoral. O que as pesquisas mostram, e as pesquisas aqui têm os mesmos problemas de inclinarem o viés em direção à esquerda que a gente tem no Brasil. Elas erram e erram sempre pro lado da esquerda, igualzinho no Brasil. Mas o que as pesquisas estão mostrando aqui é que nós teremos na Casa dos Representantes uma maioria, e aí eu vou usar aqui a média do que se chama aqui de Real Clear Politics, que é um site, basicamente, de política americana. Eles falam que a média do Real Clear Politics está dando, neste momento, com as últimas pesquisas, alguma coisa para casa entre 14 e 48 cadeiras de vantagem para os republicanos. A média é de 31. Ora, isso é uma vantagem gigantesca. Pode ser que seja mais para 48, pode ser que seja mais para 14, muita gente fala em 25, 30. É uma bela de uma vantagem. E para o Senado,
para o Senado, o que estão projetando está variando, os prognósticos para o Senado estão variando, mas de um modo geral estão falando de 47 a 53, ou seja, republicanos ficariam com uma maioria de algo como 6 cadeiras em relação aos democratas. E nos governos estaduais, a ideia de que os republicanos tenham 30 ou 31 dos governos estaduais, aumentando a vantagem que eles já tinham em relação aos democratas. Ou seja, o Partido Republicano vai se solidificando como o maior partido dos Estados Unidos. Eles tomam a casa dos democratas, tomam o Senado dos democratas e aumentam os seus governos estaduais. Lembrando, um partido que está cada vez mais parecido com Donald Trump. Então, a expectativa que nós temos nesse momento, Vitor, é de uma vitória republicana, ou seja, da chamada aqui direita nos Estados Unidos, histórica, como poucas vezes vistas, e que deve tornar o governo do Joe Biden muito mais difícil, não só para aprovação de medidas que serão obviamente difícil, a aprovação de leis, como de fiscalização, com a criação de comitês de investigação, inclusive de fatos como envolvendo o filho do Joe Biden, ou até a investigação do que houve na pandemia de Covid, coisas que inclusive devem afetar o Brasil aqui, porque muitas das narrativas foram compradas pela imprensa brasileira. Você, Fernão? Esse aspecto da disputa presidencial, eu acho sempre o menos interessante do que a gente pode aprender com os americanos, né? Além desse aspecto e do controle das casas do Congresso, que sem dúvida é fundamental, você tem dezenas, centenas de outros assuntos que constam das cédulas, tanto para modificações das constituições estaduais. Aí você tem uma regra para que esses temas subam a uma cédula, ele pode ser proposto pelo povo ou pelos próprios legislativos locais, né? Mas tem que passar um processo de coleta de assinaturas para subir para a cédula e ser apresentado para o resto dos eleitores. 132 questões que alteram constituições estaduais estão sendo votadas hoje também, né? Estão sendo eleitos, entre outras dezenas e dezenas de funcionários públicos, né? 68 do que eles chamam State Financial Officers, que são todas as funções de fiscalização de contas de governo. Aquilo que hoje, aqui no Brasil, é feito pelos TCUs e pelos TCEs, que são nomeados pelos próprios fiscalizados, né? Lá são diretamente eleitos pelo povo, né? Policiais, xerifes estão sendo eleitos pelo povo. Juízes estão passando por eleições de retenção, como eles chamam lá. Então, vem na sua cédula todos os juízes das suas comarcas, abaixo do Supremo Tribunal, né? Com a pergunta: o juiz fulano de tal, da sua comarca, fica mais 4 anos, sim ou não? Né? Só votam nesse sim ou não os moradores daquela região, daquele distrito onde aquela comarca e aquele juiz operam. Então, o juiz que é leniente com a bandidagem ou que é autoritário, pesporrento, ou por qualquer motivo, você não precisa ter alegação nenhuma para dar um não nele, né? Ele tem que trabalhar para o povo, né? Aí, essas eleições a cada 2 anos, né, o brasileiro imediatamente deve remeter o seu pensamento para aquela coisa: bom, se fizer isso aqui, vai virar, as contas públicas vão detonar, porque a turma aqui compra voto, né? Lá isso é possível porque você tem a trava operante de todos aqueles direitos negativos que a Constituição Federal proíbe que sejam tocados, né? E a regra de ouro dos direitos positivos, que são esses: todos os que implicam mais gastos ou mais custos têm obrigatoriamente de ir para uma cédula
ou para uma aprovação direta dos eleitores, né, com a noção exata de quanto vai custar para cada um, como vai ser paga essa conta. Por exemplo, se for uma conta que afeta só uma área de um município, é com um aumento do IPTU daquela área durante X meses, de 0, não sei quanto. Tudo isso vem especificado e está nessas cédulas dessa eleição que está correndo hoje, né, que não trata só de Trump ou não Trump. Nessa parte da eleição americana, eles pagam mais ou menos o mesmo mico do Brasil. Eu particularmente acho impróprio comparar o Trump com o Bolsonaro, né, porque o Bolsonaro é um sujeito com uma marca de humildade, que trabalha com a equipe dele e que atribui as suas vitórias quase sempre à sua equipe, e o Trump é aquele bilionário meio picareta, sempre envolvido numa falência suspeita, arrogante no último. Não tem nada a ver com o perfil do Bolsonaro, apenas a causa que botou tanto ele quanto o Bolsonaro no páreo é semelhante, que é a injustiça flagrante dos contra, né? A maneira mentirosa como essa imprensa ataca o outro lado, né? Então, é isso que engendra gente como Trump e mesmo o Bolsonaro, né? Nascem mais da revolta contra a maneira como os contra tratam do que pelas suas qualidades pessoais. Mas aí essa história fica muito longa. Eu queria só salientar tudo mais que é decidido diretamente pelo voto numa eleição americana, que não apenas a representação no Congresso e a eleição de presidente, coisas do gênero. Paulo Eduardo Martins, você, Paulo. Eu acho interessante essa recuperação do Partido Republicano, né, que passou por um momento super difícil e agora tem toda essa perspectiva aí colocada pelas pesquisas. Eu espero que não seja pesquisa IPEC, viu, Paulo Figueiredo? Acho que eles não têm a moral para atuar aí. São pesquisas aí muito aqui mais confiáveis do que isso. Mas assim, o CNN é igual ao IPEC aqui, Paulo. Inclusive já chegaram, não foi o seu mandato de senador não foi o único roubado, não. Aqui nos Estados Unidos já tiveram outros que foram prejudicados igualzinho. O Brasil é uma versão dublada da Herbert Richards dos Estados Unidos. Tudo que acontece aí é igualzinho o que acontece aqui, geralmente com 2 anos de atraso. É isso. Não é por falta de PEC que o mundo vai morrer, não é? Mas esses resultados, aliás, essa tendência eleitoral, mais do que significar ali um fortalecimento de uma candidatura republicana na tomada das casas, é muito mais um reflexo de uma guinada social, porque a construção das candidaturas para a Casa Legislativa nos Estados Unidos, ela tem uma efervescência social presente nela muito maior do que em qualquer outro lugar, por conta do sistema distrital puro. E os partidos acabam tendo, inclusive na sua escolha de candidatos, né, Paulo? As suas primárias, sem dúvida nenhuma, processo de primárias, né? E é fantástico. Aqui não tem cacique, né? Não tem esse negócio do partido fazer lista e escolher quem vai ser candidato e quem não vai ser candidato. Antes dos eleitores do distrito, né, irem lá votar no seu candidato, os eleitores do partido fazem uma eleição interna para decidirem qual vai ser o seu candidato. Então, se o cacique do partido escolhe um candidato e o povo quer outro, não tem problema. Inclusive o Ron DeSantis, aqui, o governador da Flórida, que deve ser reeleito agora com uma vantagem, a mídia odeia ele, né? Mas ele deve ser, até porque ele adotou todas as políticas de Covid que a CPI da Covid tinha mandado prender o Ron DeSantis se estivesse aqui nos Estados Unidos, né? Mas ele vai ser reeleito com talvez a maior vantagem da história recente da Flórida. O pessoal está falando em 10 pontos de vantagem para ele, e ele era um candidato que não era o candidato do partido. O partido, os caciques do partido tinham um outro candidato para concorrer. Quem inventou o Ron DeSantis foi o Trump, apostou nele, teve primária, o Ron DeSantis ganhou contra tudo e contra todos e se tornou hoje o maior fenômeno político dos Estados Unidos, talvez após apenas do Donald Trump.
Então, nessa captação aí do sentimento da sociedade, você tem um processo de legitimação muito maior desses candidatos, porque ele tem que enfrentar o concorrente dele dentro do partido. O cara já é deputado, mas ele tem que ir lá debater no salão paroquial, na escola local, enfim, e se expor ao que a sociedade pede o tempo inteiro, e ela pode substituir ele primeiro dentro do partido e depois ali dentro do distrito. E então, ela representa uma guinada social, essa suposta vantagem que os republicanos vão ter ali, e esse sistema lhe oferece um mecanismo de controle social muito mais eficiente, porque está muito mais próximo o candidato da sociedade, e isso desde as esferas menores, no município, enfim, que faz com que o filtro partidário, o filtro social impeça que um grande picareta, explicitamente um picareta, ele ascenda a cargos tão altos. É por isso que o Ron DeSantis não foi preso aí, é porque um Renan Calheiros jamais chegaria onde ele chegou aqui. Segura um pouquinho, Fernão, vou passar para o Zé para a gente fechar o giro com ele. Diga lá, Zé. O sistema político dos Estados Unidos é realmente muito diferente do brasileiro, eu diria até avançado exatamente por esse nascimento da base. Paulo, aqui no Brasil também é assim, o candidato ele não é definido pelo cacique, mas sim pelos filiados, mas só na teoria. Porque na prática os filiados, os chamados delegados, né, eles são o controle remoto dos delegados, por isso que no Brasil é uma coisa viciada, quer dizer, na lei é isso mesmo, os delegados dos partidos aqui definem os candidatos, mas os caciques detêm os delegados, ou seja, o controle remoto. E sobre o que foi repetido, essa história das eleições norte-americanas, eu acompanhei uma eleição do início ao fim, fui nos ralis, nas disputas, nas entrevistas. Os ralis, né, os comícios são coisas organizadas em estádios, com convite, as pessoas vão de terno, vestidas cores do partido, enfim, totalmente diferente. Me chamou muita atenção também essa história de fazer um plebiscito de tudo. Me lembro que em Michigan, onde eu cheguei, tinha uma cédula que tinha lá um pedido para autorização de instalação de um supermercado, né, do Walmart. E aí eu falei, mas aqui não é o país da livre iniciativa? A falar, não, mas onde chega um supermercado desse, quebra os supermercados locais, as vendinhas e tudo, né? Então, a população precisa saber se quer comprar algo que possa ser mais barato, mas que vai quebrar a economia local. E a resposta foi não pôde, né? Então, entre esses 53, tem assim de diretor da rádio pública do local, diretor da biblioteca, enfim, é assim mesmo o sistema norte-americano. E o Brasil é mais complexo, é mais, vamos dizer assim, mais regulamentado, tem um Tribunal Superior Eleitoral, tem os TREs, os Tribunais Regionais Eleitorais, mas o que me induz a dizer que o debate lá é mais profundo, porque é esse bipartidarismo, todo mundo pode ser candidato, mas só dois é que tem chances reais, né? Que são as estruturas partidárias. Isso me encanta. Aqui no Brasil, os partidos, ninguém pode ser candidato senão por um partido, né? E mesmo assim não consegue essa concentração entre dois candidatos e aparecem em vários partidos. Então há muitas diferenças e acho o sistema americano bom, né? Porque exatamente tem essa história de ouvir as bases eleitorais. O que eu não concordo lá é o sistema de votação, que é caótico demais, e município, condado, cada um pode decidir. Se algum município decidir, aqui vai ser por aclamação, tudo bem, aí se responsabiliza e pronto. É um sistema muito adiantado e principalmente defendendo a liberdade, a democracia. É assim porque no menor sinal de um ditador, o sistema se desfaz. Rapidinho, Fernão. Lá você prevalece, quer dizer, isso é uma construção que está em curso, né? A democracia não é um porto de chegada, ela é um manual de navegação, né? É outra coisa, é só uma regra de navegação. Ela não pretende que você chegue a lugar nenhum como a Constituição brasileira pretende.
né, de definir qual é como deve ser a sua felicidade, né? Lá, cada um tem o direito de buscar a sua do jeito que quiser, desde que não interfira na do outro, né? Então, esse processo que você chegou a 2 partidos é o mesmo que acontece aqui, né? Nós estamos hoje aqui rachados por 0, alguma coisa por cento entre 2 partidos, né? O democrático e o não democrático. Mas lá... Mas é entre nomes, né, Fernando? Não é entre partidos, é entre nomes, né? Oi? Eu não ouvi. Aqui é entre nomes, né? Não exatamente sobre partidos ou tendências, mas entre dois nomes. Porque aqui não distribuem dinheiro para partido pra caramba, igual no Brasil. Peraí, Paulo, vamos ouvir o Fernão. Deixa o Fernão responder, já te passo. Vai lá, Fernão, por favor. Fundo partidário. É isso, não tem, não, é um processo que vem do chão, né? Você dá poder para o eleitor tem o poder de propor leis. Hoje, nos Estados Unidos, quase nenhuma lei, os legislativos lá hoje são praticamente escritórios de acabamento técnico da legislação, porque as leis são ou diretamente propostas por iniciativa dos cidadãos, né, dentro de regras que fazem elas chegar a um formato razoável e tal, e vão à votação, ou os legislativos, quando se trata de qualquer coisa que afete imposto, segurança pública, qualquer assunto que realmente mexa com a vida das pessoas, o legislativo nem começa aprovando a própria lei. Ele aprova uma moção para mandar a lei para a cédula na próxima eleição, para ver se os eleitores topam aquela lei que eles estão propondo, né? Porque já sabe que se fizer a lei dentro do legislativo sem consulta prévia ao povo, o povo tem o direito de fazer o referendo daquela lei. Isso é, passa uma lista, você passa uma lista no seu distrito e diz: eu estou contra essa lei por essa e essa razão. Se você colher X assinaturas, um número em geral em torno de 15% do tamanho daquele eleitorado, você desafia aquela lei. Aquela lei vai para, na próxima eleição, daqui 2 anos ou até antes, se for urgente, se convoca uma eleição especialmente para isso, né? Aquela lei vai a referendo e o povo fala: não aceito esta lei. E a lei volta para trás, deixa de existir, né? Assim como a lei que o povo aprovou no voto, uma lei de iniciativa popular ou de iniciativa do legislativo, o legislativo não pode alterar essa lei, não pode regulamentar ela no sentido inverso do pretendido pelo autor da lei, como aconteceu aqui com a do desarmamento, né? Você fez um referendo com 69% de aprovação e assim mesmo eles proibiram, obrigaram o país ao desarmamento, né? Lá isso não existe, essa possibilidade não existe, porque tudo parte do povo ou é chancelado pelo povo, a começar pela Constituição, né? A Constituição não é democrática ou deixa de ser democrática pelo que ela diz, pelo que está escrito nela, mas pela forma como ela foi aprovada pelo povo, né? Que tem que referendar. Vocês topam essa Constituição? Sim, topamos, né? Aí sim ela é uma Constituição democrática. A nossa não é, né? A nossa foi imposta lá por uma turminha e que pôs tudo que se referia a eles próprios como cláusula pétrea, não pode mudar mais. Então, eu tenho compromisso com o erro, né? Lá não tem compromisso com o erro. Você muda tudo e qualquer coisa, né? Claro que com dificultação de quórums, conforme as questões são as mais fundamentais ou não. Paulo Figueiredo, você queria falar, né, Paulo? Rapidinho, por favor, depois a gente vai para o intervalo, vai ser a última. Diga lá. Não, acho que tá bem arrematado aqui, podemos girar.